Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. E é isso, jovens. Estamos ao vivo para o fechamento da temporada 2021 do Pittsburgh Steelers. Muito boa noite, menina. Boa noite, pessoal. Boa noite, Danilo, Ricardo, todo mundo que tá ouvindo a gente agora. 1h30 da manhã. Depois do último jogo dos Steelers na temporada, que foi muito bom, mas também chegou uma hora que parecia que ia ser muito pior do que foi. Então, é isso. Boa noite. Até onde dá, boa noite. Para todos os fins possíveis, boa noite, cara. Boa noite, Danilo. Boa noite, Melina. Pelo que as nossas expectativas não eram altas, mas puta merda também. Tudo bem, tudo tranquilo. A gente, por mais que queiramos entrar com a sensação de leveza de que esse jogo não vai arrancar nossos cabelos, como muitos jogos durante a temporada regular fez, dada a disparidade técnica e em todos os sentidos do Kansas City Chiefs para o Pittsburgh Steelers, inevitavelmente a gente não gosta da maneira como foi, né? Mas tudo bem, tranquilo. A gente não tinha muitas expectativas, de fato. O time entrou muito bem no jogo, entrou muito melhor do que a primeira partida, isso não tem nem discussão. O time entrou com um plano de jogo muito claro hoje, não à toa o time optou por começar com a posse de bola, o time ganhou o cara coroa e não quis começar com a bola para ver se começava com um ritmo um pouco mais forte no ataque, enfim, embora a gente saiba que isso não aconteça, né, claro. E a defesa entrou extremamente ligada, não à toa zerou o primeiro quarto lá do Chiefs, ainda conseguiu interceptar o Patrick Mahomes uma vez, mas o ataque simplesmente não dá. O ataque do Pittsburgh Steelers não dá. Qualquer plano que você tenha na sua defesa vai por água abaixo. Se o time não começa forte, ligado no ataque, não teria jeito. E a gente não começou forte, ligado no ataque, não teria jeito. O Chiefs tem uma capacidade muito grande de se ajustar ao longo do jogo. Se ajustaram, anotaram os cenas já seguidos e pronto, acabou o jogo. Então, paciência. Tentamos. Eu queria muito estar aqui hoje comemorando o troféu disputa de igual para igual. Nunca quis tanto comemorar um troféu de disputa de igual para igual como hoje, mas não será hoje que a gente vai ter isso. É isso, mesmo com esse resultado, tem umas coisas que a gente precisa botar em perspectiva, tá? Não deixou de ser difícil como a gente já esperava que era, certo? Dito isso, ainda é melhor 42-21 em wildcard do que não classificar para wildcard. Foi um dos assuntos que ficou correndo a timeline durante o segundo tempo, basicamente inteiro, ou assim que o Chiefs ligou o carro, basicamente passou por cima. Esse foi o assunto de que, não era esse jogo, essa surra que vocês estavam pedindo pra assistir, era isso que vocês queriam? Era jogo, era o Steelers, a gente tá assistindo mais um jogo do Steelers em playoff, em prime time, e até 5 minutos atrás a gente não tava de férias. Exato. O problema é como foi a execução dessa belezinha, né? Até fumble de Najee conseguiram tirar, a temporada não podia terminar sem essa, foi doideira. Pra gente gastar a última cota de esperança, alguém da timeline americana sobre os Steelers mandou essa, que aquela interceptação e depois o fumble com o touchdown, basicamente foi a Genkidama de toda a esperança do torcedor, assim. A reza foi tanta para os Steelers ter um jogo positivo, ter o momento reage bota um cropped aí, que gastou tudo de uma vez e não teve mais nada. Você quer ter coisas positivas, menina, que você tira desse jogo? Eu acho que primeiro o nosso primeiro drive da defesa, né? Primeiro drive não, nosso primeiro quarto inteiro, até o comecinho do segundo. A gente tava muito bem, a gente tava conseguindo pressionar o Mahomes e a secundária tava muito boa, não tava cedendo big play, tava marcando homem a homem certinho. Tava dificultando lá pro pessoal, a gente tava acertando o tackle, tudo. Eles ficaram, acho que até o começo do segundo quarto, eles tinham um first down. Então, a gente tava jogando direitinho, mas o ataque, como sempre, demorou pra entrar, e contra o Kansas City Chiefs
cara, o melhor ataque que tem na liga, na minha opinião, hoje. Não dá pra bobear, defesa, não tem defesa que aguente ficar jogando de meia hora do jogo, jogou mais de 20 minutos, sabe? Não tem defesa que aguente. Óbvio que ia cair o nível e o Mahomes ia aproveitar, porque é o melhor quarterback da liga, é o melhor ataque da liga. Então, não, cara, eu tô lendo o comentário do Fu aqui agora, que tá falando que a culpa é minha porque eu não fiz cocô o suficiente. Eu tava nervosa antes do jogo, eu tive um problema interno que eu estava nervosa, mas passou a hora que eu comecei a ver que o meu ataque era muito ruim, porque as esperanças acabaram. Não, mas fora isso, é isso. Acho que a defesa foi um ponto positivo no começo. E. Ai, acho que é isso. Não tiveram muitos pontos positivos, não, do lado do ataque. Apesar que no final a gente começou a engrenar um pouquinho, mas era mais garbage time mesmo, né? Então, acho que pra mim o maior destaque foi a defesa e o nosso lindo e maravilhoso TJ Watt, que conseguiu aquele fumble e aquele touchdown de recuperação de fumble. Que aí me deu uma esperança muito grande. Muito grande. A hora que tava 7-0, a gente segurando os Chiefs, eu falei, cara, acho que talvez dê. Eu passei tanto tempo dizendo, caralho, eu sei que a gente tem essa filosofia positiva, pô, vamos, tem que dar, só ganha quem disputa e tal. Quando bateu aquele, puta merda, caralho, tá acontecendo. Não aconteceu, Ricardo. A janela de erro, e foi o que o Mike Tomlin falou aqui agora. Eles estavam muito confiantes no gameplay. O gameplay estava funcionando, não tem como negar isso não. Pelo menos a defesa funcionou. Você não vai segurar Patrick Mahomes 4 quartos de maneira alguma. Se você segurar já é muita coisa. E você conseguiu anular Patrick Mahomes por 1 quarto. Porém, a execução das jogadas no ataque, que foi o que o Mike Tomlin mais falou agora na coletiva após o jogo, pecaram bastante, né? O Deontay Johnson, um drop chaves em situação de terceira descida. Mike Tomlin até foi questionado se ele acredita que os wide receivers deixaram jogadas e pontos em campo. O Tony foi curto e grosso falando, você acha? Óbvio que sim, né? É óbvio. Qualquer coisa que você, uma terceira descida a mais e estabelecer uma campanha um pouco mais longa ali, já é muita coisa contra esse time do Kansas City Chiefs que, novamente, eles vão se ajustar. Eles já estiveram perdendo de 24-0 em final de conferência, ou division, nem lembro que ele jogou contra o Texas. Viraram o jogo, eles vão se ajustar. É o que... Andy Reid é um gênio ofensivo, o Eric Bieniemy é um tremendo coordenador ofensivo, e o Andy Reid pode ficar tranquilo que ele tem um coordenador defensivo que toma conta de tudo ali, o Steve Spagnuolo. É óbvio que eles vão se ajustar. Se você não aproveita aquele início de jogo, você não consegue capitalizar dentro do turnover que a gente teve na interceptação do Devin Bush, fazer nada desse tipo. É óbvio que isso vai acontecer. Então, tem que ter jogo perfeito. A gente tá muito longe de ter qualquer tipo de jogo perfeito. No momento do nosso lado, a gente não aproveitou. E é isso, simplesmente isso. Se foi 42, se foi 50, se foi 60, se foi touchdown de OL, se foi touchdown do Travis Kelce passando, se for qualquer coisa, eu não tô absolutamente nem aí. Iria acontecer inevitavelmente de alguma forma. É isso. Infelizmente o time cai em pé. Isso que me deixa muito satisfeito, muito feliz, que eu pensei que o time em algum momento nessa temporada não iria cair em pé. A gente iria ter um pesadelo de temporada. O Steelers cai muito, mas muito, muito em pé. É isso. São basicamente esses os pontos positivos. O início do jogo foi muito bem e o ataque não aproveitou a situação, a sequência de drops, a sequência de 3 and outs, então, 7 campanhas seguidas, 7 campanhas de punch. Assim, a gente sabe que competir num tiroteio contra o ataque do Chiefs é doideira. Pouquíssimas equipes, não só nessa temporada, mas na história da NFL, conseguiriam competir com o Chiefs a 100%. Mas também me ajuda aí, pelo menos dá uma desenrolada. Então, dois fatos que aconteceram antes do jogo e que ficaram até interligados, né, que vale a pena mencionar porque deram resultado nessa partida. Do meio pro fim da semana, a gente soube que Juju estava treinando, recuperado, pronto pro jogo. Então, acho que na nossa live a gente estava ainda na expectativa. Ele estava voltando a treinar, né, Ricardo? Exato. Tava voltando a treinar meio de surpresa, né? Ninguém esperava por isso.
Eu jurava que ele tava voltando a treinar porque ele tava numa situação de, ok, já tô recuperado o suficiente, não preciso ficar parado e tal, o time tá treinando, vou treinar com o time, pô, tô sob contrato mesmo, vamos treinar aí. Mas não, ele voltou pro jogo, ele teve recepções do jeito que a gente esperava, os Steelers precisando ali de uma terceira descida, acionando o Juju, ou de uma bola mais curta, acionando ele pelo meio e tal. Saiu com 5 recepções para 26 jardas, uma mais longa de 7, também foi um festival de passe curto, nem tem como o wide receiver acumular muita coisa. E pra volta de Juju, o Steelers estava com 2 punts e decidiu por Corliss Waitman ir embora, que causou uma apreensão, porque ele estava jogando muito bem, Presley Harvin não estava com situações difíceis fora de campo, mas não estava jogando bem. E olha, Presley Harvin panteou super tranquilo, Ricardo, pra gente fechar a temporada de volta nele na coluna positiva. Sim. Não tem por que não dar esse biscoito. Sim, e um fato curioso é que todo dia de jogo, né, tem o tradicional café da manhã do Tony com o Bob Labriola, no site do Steelers, e o Bob Labriola questionou justamente ao Tony a respeito disso. Por que manter o Presley Harvin e não o Corliss Waitman na equipe? E aí o Tony destacou que o Presley Harvin é melhor holder, passa mais segurança no processo do chute do Chris Boswell do que o Corliss Waitman. Não falou exatamente quantas palavras, mas disse que pelas condições que o Presley Harvin viveu, pelo treinamento que eles fizeram simulação de molhar a bola, fizeram 125 long snaps segurando a bola e tudo mais, enfim, fizeram a diligência deles, como os americanos gostam de falar nesse sentido, e o Presley Harvin saiu muito melhor do que o Corliss Waitman na palavra do Tony, por isso que o time deu prioridade ao Presley Harvin nesse sentido, com medo de um jogo de playoff, Corliss Waitman, sei lá, soltar, não conseguir fazer um hold e um chute decisivo, enfim, como você disse, Presley Harvin teve um bom jogo, foi exigido 7 vezes consecutivas, meu Deus do céu, é difícil. O que o punter do Bills não trabalhou, porque ele teve 0 punch na noite de ontem, Harvin trabalhou para compensar pelos dois. 7 punts, uma média de 49,7 e um mais longo de 56. Não dá nem para cobrar ele, questão de punch dentro da linha de 20, porque a quantidade de punch lá atrás que ele teve que chutar foi imensa, então... Ele virou o campo, o problema foi que o special team não ajudou muito em alguns momentos. Né? Ele virava o campo e Mecole Hardman retornando punch teve 3 para 70. Exato. E uma longa de 48, aí fica muitíssimo difícil. Isso é o que teve de positivo. O início do jogo foi muito bem. Alex Highsmith apareceu com sec, Cam Hayward apareceu bem, mas basicamente o Steelers gastou tudo que tinha no começo, com a defesa. O ataque só apareceu quando o Chiefs começou a relaxar mais no jogo. O Chiefs deixou basicamente o Steelers avançar, porque é isso, e esquece, a gente passou o resto do jogo, pelo menos o segundo tempo inteiro, só arrumando energias para entrar ao vivo, pra gente fechar a temporada aqui. Você quer trazer algum destaque específico do jogo ou a gente larga essa história aí, cara, nessa parte negativa? Particularmente, nada a destacar, ou você conversar mesmo, trocar ideia, enfim. Não, é muito difícil você ter um playbook ou armar um plano de jogo perfeito contra o Kansas City Chiefs. É muito difícil. Todo mundo rindo lá nessa temporada e tudo mais, mas a sequência que esse time teve ao longo do ano foi algo assim, surreal. Uma disparidade muito grande mesmo. Tava hoje de manhã na praia, conversando com um amigo meu que também acompanha a NFL, e aí ele até questionou, perguntando quem eu achava que era o melhor time desses playoffs, e eu nem pensei em outros a não ser falar que é o Kansas City Chiefs. Esse time do Chiefs tá voando, chegou quentíssimo aqui, deixou aquela derrota pro Bengals, e o Bengals, como a gente viu, fez um jogo perfeito. O Joe Burrow e o Ja'Marr Chase destruindo tudo. E é isso que você tem que fazer contra eles. Você não vai vencer com drop do jeito que foi. Melina, você quer destacar alguém individualmente? Não, acho que é isso. É isso. Tirando Deontay Johnson, que os drops dele foram realmente bem pesados, mas não tem mais nem fôlego pra criticar também. Se eu pudesse só dar talvez seja criticado, algumas pessoas questionem isso, mas no início do jogo eu acho que vale a gente destacar, dar um biscoitinho pro Trinol. Acho que o Trinol no início do jogo teve bons momentos. Ele não vai ter... Se for um matchup contra o Travis Kelce, ele vai perder eventualmente. Todo mundo vai perder um matchup contra o Travis Kelce. Naquele touchdown ele perdeu, paciência, mas no início do jogo ele conseguiu tirar o Kansas City Chiefs de campo em 2 jogadas. Ele conseguiu. Aí se o ataque não conseguiu seguir em frente, aí é outra história. Mas a parte dele ele conseguiu fazer. Então, a gente até comentou sobre isso essa semana no pré-jogo, Danilo, que como
talvez fosse interessante o Trey Norwood mais envolvido que o Arthur Mollett. O Arthur Mollett é aquele nome muito mais para atuar dentro de boxe, defender contra o jogo corrido. O jogo corrido do Chiefs não é dos melhores, podemos dizer. Embora tenha conseguido correr contra o Steelers. Mas o Trey Norwood acabou aparecendo muito mais. Eu nem lembro de ter visto esse snap do Arthur Mollett. E ele conseguiu tirar o Patrick Mahomes 2 vezes de campo. Então... Mollett está acreditado com um tackle, então eu vou acreditar que ele entrou em campo, porque na minha cabeça nem prestei atenção. Mollett e Norwood, em uma escala menor ainda de qualidade, eles me lembram o que Hilton e Sutton representavam. Um cara bem mais de cobertura, um cara bem mais de ir pra porrada mesmo. Exato. Mas, de novo, proporções bem reduzidas. Hilton, pelo menos, jogava muito mais do que Arthur Mollett e continua jogando. O desempenho dele aí pelo Bengals no wildcard prova isso daí. Bom, então é isso. Esse foi o último jogo da temporada, Chiefs 42 e Steelers 21. A gente fica com os sentimentos pós-temporada, com final de temporada, e papo aqui com vocês na audiência. Melina, seus sentimentos pós-temporada, o Steelers foi até onde você esperava que pudesse ir, foi abaixo, foi acima, o que é que você achou? Na verdade, assim, antes de começar a temporada, eu lembro que eu até falei, acho que eu soltei lá no nosso QG, que eu achava que a gente ia ter 10 vitórias, que tava todo mundo falando que a gente ia ser o último da divisão, mas que eu achava que a gente ia ter 10 vitórias e ia conseguir playoffs na última rodada. Só que aí, quando a gente começou a jogar, principalmente nas nossas 4 primeiras semanas, que a gente tava 1-3, eu falei, putz, ferrou, a gente não vai conseguir nem a pau, esse time é muito ruim, a gente não vai pro playoffs, e beleza, passou. Então, na verdade, foi o que eu esperava, mas também me surpreendeu, porque como quando a gente começou a jogar muito mal, esse time, não, e realmente, esse time ir pra playoffs é um feito, é assim, desafiar muito a lei da natureza, porque é um time ruim em tudo, a gente tem TJ Watt que desbalanceia, mas o resto é um time muito mediano pra ruim. E eu sei que a gente pega muito no pé do McTominay, e com razão, porque, por exemplo, o jogo de hoje, né, e outros jogos por aí, mas ele tem muito mérito nisso, porque ele conseguiu tirar 9 vitórias desse time contra times muito melhores, inclusive dentro da nossa divisão. Então, foi positivo e também foi mais ou menos o que eu esperava. Acho que vocês entenderam. Sim. Dá muita impressão de ter sido uma coisa próxima. Você, Ricardo? Eu compartilho muito o sentimento da Mel. Também estava otimista com o início da temporada. A gente projetou, nem lembro. Depois, acho que vale. Não sei se foi 11-6, né? Que eu falei que teria de vitórias. E aí, quando terminou a partida contra o Bills, depois a gente entrou naquela draga, uma sequência bem complicada. Logo vi, não vai dar. Esse time já era. Até postei no Twitter que já era para começar a ver. E eu nem gosto disso, mas já ver quem são as opções do próximo draft e tudo mais, porque realmente tá complicado essa temporada. Mas aí o time vai se ajustando. E o tiro na NFL é sempre longo prazo. O time ele consegue se ajustar bem no longo prazo. E dando conta da divisão como foi, porque a gente teve 4 vitórias das 9 vitórias dentro da AFC Norte. Geralmente, se você dá conta da sua própria divisão, consegue, com adversários que você já conhece e tudo mais, você normalmente consegue se sair bem dentro dela. Então a gente conseguiu varrer Browns e Ravens. Então, foram 4 das 9 vitórias que a gente teve. A gente foi achando uma vitória aqui, uma vitória ali contra Bears, contra Seahawks, e a gente caminhou contra o Broncos, a gente também conseguiu vitória, e foi caminhando até chegar aqui na pós-temporada, que foi um feito. Eu lembro do episódio que a gente gravou com o Dave Bryan, do Silas Depot, e uma das coisas que ele falou foi, se esse time conseguir para os playoffs, é coisa para fazer estátua para Mike Tomlin. Esse time é muito fraco, é muito ruim esse time, principalmente o ataque. O ataque é horroroso, o ataque é muito ruim. E estamos aqui hoje, no dia 17 de janeiro, sofrendo por perder um jogo, sofrendo entre aspas, claro. Um jogo de playoffs, com esse time tendo se classificado, é muito bem falando. Times que no papel são muito melhores que os Steelers não estão aqui. Colts, Chargers, um time mais fácil, que o pessoal mais ficou reclamando por não estar na TL. Se fosse tão bom, por que não estava aqui também? Por que não fez sua parte? Por que não jogou, não fez a sua parte dentro da sua própria divisão? O Colts não conseguiu ganhar do Jaguars dentro da divisão? O Jaguars foi o pior time da temporada, então você tem que fazer sua parte. Mas o Steelers não ganhou do Lions.
for olhar isso. O Titans perdeu do Texans, eu acho. E é a seed 1. Titans perdeu pro Jets também. Você vai. A NFL é uma liga muito complicada. Exatamente. A NFL é uma liga muito complicada. Então não dá pra você desmerecer o Steelers daqui, não. O Steelers fez sua parte. Jogou bem nessa sua divisão. Pode falar, meu. Não, isso é verdade. Chegou nos playoffs. Tipo, chega nos playoffs quem merece, não adianta. Tipo, tudo bem, os Steelers não jogavam bonito, não era o melhor time, tinha o Colts o melhor, Chargers era muito melhor, mas não adianta. Eles também perderam, tropeçaram no meio da temporada que custou os playoffs deles. Os Colts tropeçaram na última rodada contra Jacksonville, que custou o playoff deles. E aí, comentário, a gente ganhou de Bills e Titans, que estão aí, Titans esse de 1, e Bills jogou pra caramba no jogo passado, amassou os Patriots. Então, vai pra playoff quem merece, não adianta. Tipo, é isso, o Steelers não é um time bom, não é um time bonito, joga bonito, mas é raçudo e conseguiu, capengando lá, conseguir as vitórias que levaram pras playoffs. Não adianta ficar chorando que o Chargers tem um quarterback que joga melhor, que merecia mais, que se merecesse mais, estaria nos playoffs. Só afinal, a NFL não é uma competição do Luciano Huck, pô. Não vai dar o caminhão do Faustão em prêmios, porque a pessoa não tem a plateia gritando, ele merece. Ele, pô, faça a sua parte. Realmente você tem que ganhar dentro de campo. Sempre faça a sua parte da divisão. A primeira coisa que você tem que fazer, faça a parte da divisão e o resto está muito bem encaminhado. Inclusive, a gente citou várias vezes, os dois estavam em situação de vença na última rodada e entre. Se o Chargers ganha do Raiders, se o Colts ganha do Jaguars. Ambos estavam nessa situação, né? Ganharam? Não ganharam. Então, esse é o lance. Poxa. Em expectativas, assim, pro Steelers, eu achava que, quando você pega campanha, eu acho que era bem por aí mesmo, tá? 9, 7 e 1 tá perfeitamente dentro de uma faixa. Entre 8 e 10 vitórias, os times são muito parecidos entre si. Um resultado de 8 vitórias, um resultado de 9, de 10, é muito parecido. É um lance que vai pra lá, um lance que vem pra cá. Se o Steelers não tem o fumble de Pat Frymouth contra o Lions, ele sai pela lateral, chuta um field goal e é um time de 10 vitórias. Então, é sempre um lance para lá e um para cá. Da mesma forma, se o Mark Andrews faz aquela recepção na tentativa para 2, o Ravens ganha, o Steelers é um time de 8 vitórias, não de 9. Então, são coisas muito próximas. Em termos de campanha, eu achava que era um time para isso daí mesmo. Não ia ser avassalador. Até o 11-0 do ano passado foi surpresa para mim. Imagina a campanha desse ano. Só que o que eu sempre digo, a gente fala de Steelers fazendo uma microanálise. A gente pega cada pedacinho do time e tenta ir desmembrando para ver o que é que a gente consegue extrair de conclusão. E nesse passinho a passinho foi sofrido, cara. Foi muito pior do que eu esperava. Eu achava que o Steelers fosse conseguir ser um time run first. Não foi um time de corrida. Nem em sua prioridade e nem em execução mesmo, em conseguir correr. Não foi. Eu achava que o Steelers ia conseguir executar um pouquinho, pelo menos, esse esquema de passe curto e muita jarda depois de recepção. Quase nada disso aconteceu. O que veio foram bastante surpresas, como o Pat Frymouth teve um desempenho muito acima da curva para um tight end calouro. Tight end não é uma posição fácil. Nenhuma posição é fácil na NFL. Talvez running back mesmo. O desempenho de Pat Frymouth foi muito acima. Eu esperava que o Steelers fosse pegar essa última fase aí de Ben Roethlisberger como quarterback, e leia-se esse contratinho final de 2 anos, e ia conseguir entrincheirar atrás de uma OL violentamente boa, com o tanto que a gente falou na época de draft, a maldade correndo no sangue da OL, para proteger o cara e abrir espaço para corrida, e pelo menos essa base de jogo, nada disso veio também. O Steelers foi aos trancos e barrancos achando uma OL, até que deu uma mínima estabilizada, sei lá, 2 semanas do final, e por circunstâncias muito fora do controle. Então, nesse ritmo, foi isso que eu vi da temporada. Eu esperava essa mesma campanha, mas de uma forma muito mais suave do que ela foi. Os jogos seriam brigados, porque o Steelers tinha um calendário muito difícil, mas no semana a semana a gente ia ter mais setores funcionando melhor. E olha que eu nem entrei na defesa. Nem entrei em defesa, porque aí foi uma loucura
o que aconteceu. Não esperava o que foi 2020, que era uma defesa extremamente dependente, extremamente confiante, que ia conseguir turnovers para ganhar jogos, ia conseguir turnover a rodo, aos montes. Esse ano ela conseguiu, por exemplo, liderar em sacks, mas a quantidade de turnovers foi muito menor. Se é porque enfrentou times melhores que estavam adaptados melhor e, por exemplo, ignoravam Minkah Fitzpatrick, a quantidade de jogadas na sorte, assim, aquela bola que desvia e Minkah tá no lugar certinho para pegar. Então quase nada disso veio a favor dos Steelers, e nesse sentido a defesa acaba piorando, a defesa contra o jogo corrido foi horrível, então chegamos até onde eu achava que a gente ia chegar de uma forma completamente torta, completamente diferente. Perfeitamente. Até se você sair um pouquinho do campo e vai em comissão técnica, eu achava, por exemplo, que Butler ia ser muito pior e McKenna ia conseguir dar alguns toques de rejuvenescido no ataque. Butler segurou o que ele podia segurar com um investimento que não veio de defesa. Era uma defesa super bem, tinha muito investimento. Os Steelers tinham umas 7 escolhas de primeira rodada na defesa ano passado. Não só dos Steelers, claro, que fique bem claro. Do outro lado, o ataque ia ter uma jovialidade, uma invenção. O Steelers ia entrar no século XX da NFL, século XXI, que absolutamente não foi o que aconteceu, foi exatamente a mesma situação do ano passado. Então, ou até pior do que ano passado, porque a gente passou uma boa parte da temporada sem Juju, que foi uma peça muito chave. Então, nesse sentido, foi bem, bem, bem torto, tá? Antes da gente partir para a pergunta, saiu mais alguma coisa relevante do pessoal falando com a imprensa aí, Ricardo? O Big Ben tá dando entrevista, terminou agora há pouco aqui, bem emocionado, claro, o último jogo dele. Vários jogadores, Andy Reid também abriu a coletiva dele falando que foi uma honra para ele ter sido o treinador envolvido na última partida da carreira de Ben Roethlisberger. Patrick Mahomes também disse. Patrick Mahomes disse, inclusive, que pediu uma camisa do Big Ben para fazerem as trocas de camisa, mas é claro que o Big Ben não ia dar a última camisa que ele jogou pro Patrick Mahomes. Mas disse que eles vão trocar sim, porque o Big Ben também pediu uma camisa do Mahomes. Entre as declarações do Big Ben que vale mais a pena destacar, ele disse que deu um abraço muito grande no Cam Hayward e disse que agora basicamente está com ele. Você é o novo capitão e responsável por esse time. Não é surpresa de ninguém, né? O Hayward é um dos principais líderes dessa equipe. O ataque a gente fica refém, né? O ataque a gente não tem uma figura de liderança hoje. É um dos assuntos que com certeza virão bastante à tona ao longo de toda a off-season. Mas de forma geral, o que vale destacar do que o Big Ben falou foi isso. Conversa com o Hayward e como é que vai ser a vida dele agora também, né? Ele foi questionado e disse que agora vai focar, claro, na família. Focar na esposa. Tem 3 filhos que estão por crescer. 3 crianças por crescer aí. Tem 3 ou 4? São 3, né? Eu acho que são 3. Eu achava que eram 3 e mais um jovenzinho. Tipo, tinha viajado 3 pra KC na semana 16 e um tinha ficado em casa. 3. Não, são 3. São 3, né? Isso. Tô viajando, então. Mas foi basicamente isso, assim, nada muito sobre o jogo. Assim como o Tony também nem falou muito sobre o jogo, focou muito mais no Steelers mesmo. Sem notícias aqui ou novidades. Pessoal que tá na audiência, inclusive, muito obrigado pela audiência. Depois de uma derrota dessas, 2 da manhã, vocês estão realmente abraçando a live de fechamento do último jogo de temporada. Eu queria perguntas de vocês sobre o jogo, sobre a temporada, nesse sentido. Por quê? Primeiro porque são 2 da manhã, se a gente entrar de novo no buraco de quem é o próximo quarterback, qual é o draft e o que fazer na free agency, a gente vai muito longe. Segundo, porque a gente tem muito em breve exatamente isso como pauta. A gente ainda tem pelo menos mais 2 programas, antes da gente tirar umas férias, que são melhores e piores do ano, e as decisões que o time tem para tomar no off-season. Vocês estão acostumados que todo ano a gente fala o que é que tem de free agent para sair, que setores a gente podia investir, esse tipo de coisa. Então, por favor, foquemos no que a gente pode controlar ainda hoje. Depois a gente conversa bastante sobre futuro. Então, olá, Danilo.
Estamos ouvindo. É o quê? Eu tô tentando identificar o que é que ela tá falando aqui. Me dá um instantinho, gente. Eu vou fechar minha câmera e olhar aqui pro meu celular, porque eu preciso saber o que foi que ela entendeu que eu tava perguntando. Peraí. Ela quis participar da live, quis fazer umas perguntas. Só um ponto aqui que comentar agora na tela, o Rei tá dando entrevista, ele ficou bem emocionado quando ficou falando a respeito do Tweet. Sabe que o Tweet tá passando por um momento delicado, não jogou essa temporada toda, perdeu o irmão, um trágico acidente na off-season, tanto e disse que quando sentiu falta dele e do Alualo, inclusive eles, com o Alualo específico, ele estava no telefone com ele no vestiário ao final do jogo. Mas o Danilo voltou. Não faço ideia, cara. Ela só tinha um anúncio comprar milk na tela. Eu não sei o que foi que o Google entendeu, mas é isso. É isso aí. E só complementando uma outra notícia, o Hayward disse que ele já tá fazendo lobby para que Joe Hayden volte na próxima temporada. Claro que tá. Claro que tá. Bom, a gente falou aqui, mas vale registrar a pergunta do Matheus Fiuza. O que dizer de Deontay Johnson, o Drop Johnson, Ricardo? Quer dar o veredito? Palavras não vão definir a decepção que eu tô com o Deontay Johnson nesse jogo. É só isso. Quando for falar sobre essa derrota, ele vai estar lá entre um dos 3 fatores. De forma muito clara. Decepção. Uma completa decepção. Melina, Biazinho tá perguntando se você comeu muita maçã durante essa semana. Não, tá tudo controle Hoje, já, gente. Foi só um nervosinho pré-jogo. Acontece em todos os jogos. Tá tudo sob controle. É puro psicológico. O Léo pergunta se vale a pena, Melina, um psicólogo pros wide receivers do time. Cara, não sei responder também. Porque o Johnson é isso, eu acho que ele dropa porque, sei lá, do nada ele acho que ele fica no mundo da lua, pensando em outra coisa, não sei. Errou rota hoje, não dava pra saber se era ele que tava errando, se o Big Ben que eles não estavam se conversando, mas o Claypool parece que deu uma melhorada, no começo da temporada tava mais crianção, parece que deu uma crescida de cabeça, pelo menos. O Juju não precisa, o Juju é perfeito. Falando em Juju, ele acabou de fazer o lobby já pedindo, me tragam de volta. Disse que seria uma bênção Agora acabou, pô. Agora não tem mais nada que peça. Boa. Ele merece, ele é o que mais merece de todos os receivers. Calculemos. Esquece questão de cap a gente sabe que é psicológico. Se o time trouxe ele de volta pra um jogo desse, então o time coloca o carimbo, né, de você é importante pra esse time, certo? Se o time acha que ele é importante, se ele tá pedindo pra votar, pelo amor de Deus, o que não é que tem tá faltando por que nisso aí? não fechar. Ele sabe que ninguém sabe qual é a situação de quarterback. Então, e estão falando aí, depende do valor, mas ele não vai ser caro, porque ele ficou a temporada inteira fora, então ele não vai estar pedindo um valor muito alto. E assim, eu acho que ele quer ficar, e na temporada passada ele já teve ofertas maiores dos Ravens e de Kansas City, e ele preferiu ficar nos Steelers. Então eu acho que pode entrar num acordo aí. Acho que o valor não vai ser o maior problema, não. Inclusive, se fosse uma questão de, não, eu quero realmente um time que já esteja pronto para começar a ganhar agora, mais dinheiro, um time muito mais preparado, tinha ido pra Kansas City. Absolutamente indo pra Kansas City, tá tudo no ponto, já tinha que estar o contrato prontinho, só esperando adicionar valores e assinatura, pelo amor de Deus. Exato. Ricardo, Boswell foi uma temporada segura, se põe num ponto positivo? Claro. Também. É um absurdo o Boswell ter recebido o voto para o Pro, inclusive. Pelo menos ele merecia ter recebido. Eu fui nem lembrado. Eu sei que o Justin Tucker vai ser sempre All Pro, né, nessa liga. Mas o Boswell merecia um voto só que seja. Ele não recebeu. E sobre essa aqui do Rodrigo, 3 jogos de pós-temporada cedendo mais de 40 pontos. Se a culpa é de alguém, acho que é mais uma questão do big picture das coisas, do cenário que o Steelers entrou, do que exatamente individual, né? O pessoal vai logo atrás. É natural que isso vai acontecer. Todo mundo atrás do Mike Tomlin. Não tem como esconder isso, né? Claro, se o time é dele, ele se envolve muito na defesa. A gente não pode esquecer isso. A gente pode deixar isso passar em branco. Mas todos esses jogos, o volume de turnovers que a gente teve, com exceção de hoje, foi algo monumental. A gente já começou perdendo o primeiro quarto pro Browns, na temporada passada por 28-0. Contra o Jaguars, foi do mesmo jeito o volume de turnovers que a gente teve. Então, contexto de jogo. Situação de jogo, que infelizmente vai acontecer. Nos últimos 2 foi realmente, a gente pode falar claramente sobre isso hoje, disparidade técnica, não tem outra coisa a não ser isso. É uma disparidade muito grande das equipes. Ia ser um tiroteio, a gente levaria mais de 40 pontos, levaria 35, o que seja, a gente teria que fazer pelo menos uns 30 pontos para poder vencer o jogo hoje também. A gente não ia segurar o tempo todo. Então,
culpa específica de alguém, vai culpar o Mike Tomlin. É isso. Por que Pat Frymouth é tão pouco acionado sempre? Esse pra mim é um dos ou ele não recuperou. Na verdade, o que tinha ficado de fora era o protocolo de concussão. Então nem foi uma lesão realmente, sei lá, joelho, tornozelo, muscular e tal. Então. Acho que o Murphy não quiseram ter o Murphy como alvo de segurança hoje. O que a gente espera tranquilamente que mude para as próximas temporadas, porque foi de longe um dos pontos positivos dos Steelers. Amém. James Washington, Ricardo, o que você achou da... É o cara que ficou escondido, era acionado, correspondia, depois voltava para a masmorra lá dos Steelers. Torço que alguém o valorize. Muito boa sorte. E que não seja com o brother dele, Mason Rudolph, porque senão ele vai continuar a mesma coisa. Menina, essa é boa. Kevin Dotson é o único que tinha que se titular dessa linha ofensiva? Não sei. Acho que não. O Moore também vai bem. É que é difícil também. A nossa L é fraca. Não tenho o que falar. Mas Dotson e Moore, acho que os dois vão bem. Assim com a relatora, viu? Seriam os dois nomes que dá pra ser titular. E aí agora a gente precisa urgente atrás de um center, porque não adianta. A gente tem 2 projetos de center. E... é isso. Ele é nosso principal problema. Dotson e Moore são os únicos que eu acho que merecem mais, assim mesmo. O right guard é free agent, Trey Turner, e o right tackle, o Steelers está batalhando aí para achar um right tackle. E aí a gente tem o Banner, né? Não sei qual a situação dele direito, porque volta, não volta, e ele tava bem no começo da temporada passada, né? Então... Banner, eu acho que é uma vítima dele mesmo, da lesão e tudo que aconteceu, porque ele estava disponível e os Steelers não usa. Ignorou completamente e foi em outra direção. Então, acho que embora ele ainda esteja sob contrato. Só o Kendrick Green de guarda que perguntar, só pra gente passar esse aqui, uma régua nesse assunto. Pra mim, o Kendrick Green, ele é ruim. Ele é ruim como center, ele é ruim como guarda. Entendeu? Ele não vai. Ele vai ser do mesmo jeito. Ele pode ser backup, enfim, tipo o Hassenauer, ele vai treinar e tudo mais. Ele é ruim. Então, não. Aguarde, não. Deixa ele no banco mesmo. Se tiver que entrar, ele entra. Se não tiver que entrar, vira um Hassenauer da vida. Pronto. Que é guarda centro. O BJ Finney. O BJ Finney até tinha bons momentos, né? Mas como um Hassenauer, que era horrível ano passado, melhorou esse ano um pouquinho, né? Um pouquinho de nada. Ou a gente estava acostumado com o pior. E um bom ponto. Ótimo. Eu gosto o que o Dave Bryan fala. Se você tem um center ruim, vai botar ele pra posição de guarda, você vai ter um guarda ruim agora. Do mesmo jeito. Se ele é ruim, é apenas ruim. É isso. Vai precisar muito investimento na OL. A gente não vai falar muito desse assunto. Prevejo. A gente já avaliou Keith Butler e Matt Canada. Sim, Matt Canada decepcionou, não trouxe o que a gente achava que ele ia trazer, e Keith Butler até manteve a defesa funcionando um pouquinho, mas piorou muito os setores, e os turnovers não vieram a favor dos Steelers, então desandou tudo. Não é à toa a quantidade de running back que tiveram mais de 200 jardas em cima dos Steelers. Olha, essa eu vou atestar aqui como mais um membro. Curiosamente, em live, ouvindo as pessoas falar ao vivo ou conversando diretamente com elas, tá tudo normal, porque você tá batalhando aqui pra entender e responder as pessoas. Podcast em 1x não dá mais não. Eu não consigo mais. Para de acelerar a gente, ouve direito. Que toda pressa, gente. Então é isso daí, gente. Eu vi uma pergunta. Você viu aí? Não, eu vi, mas foi perguntando mais sobre. Não, era mais fazer o gancho mesmo com o próximo tópico, que na verdade seria só para falar. Perguntar se a gente vai continuar com as lives ao longo da off-season. Achei. A resposta, amigo Johnny, é que não, a gente não para, a gente tira uma folga. Enquanto os playoffs estão rolando, a gente deixa os playoffs pra lá, já que não tem Steelers, não tem porquê a gente tá engajado nisso aqui. E a gente tem mais, no entanto, eu falo que a gente para, mas a gente tem mais 2 programas, tá? Que aí, por decisão interna, a gente vê se a gente faz em live ou faz direto para podcast, que são o resumo da temporada, os melhores e piores, de fato fechar, e esse tipo de decisão de salary, esse tipo de decisão aqui, ó, por exemplo, como tá o salary
salary cap pro próximo ano? Vocês dariam um novo contrato para... O que é que a gente vai fazer de quarterback? Quem são os free agents? Quais são as posições em que vale a pena os Steelers investir mais? Que tipo de jogador vocês já estão de olho que vai ficar aí disponível no mercado? Esse tipo de coisa a gente tem um episódio específico para isso. A gente normalmente lista todo mundo que tá para sair dos Steelers, o que é que a gente faria, se traria de volta ou não, tira uma folga e quando a gente volta mais perto da free agency, a gente vê o que foi que o Steelers fez com todas essas decisões que a gente tinha para tomar até agora. Fez alguma coisa? Não fez nada? Deixou tudo em aberto? Tal. A gente já foi pego umas surpresas, sei lá, os Steelers oferecendo tag para Bell, renovando com Juju, a situação lá, a troca lá de Antonio Brown, a gente já foi pego em férias assim, contrato novo para Big Ben, contrato novo para Mike Tomlin, um monte de coisa já aconteceu durante o playoff enquanto a gente tava de férias e não tem problema algum, cara. Quando a gente voltar, a gente discute mais um monte de coisa. Porque essa é a vida na NFL. Se você não vai para os playoffs, como o Steelers fez recentemente na era Black Yellow Brasil, ou se você é eliminado no Wildcard Round, ou se você é eliminado no Divisional Round, ou se você é eliminado no Championship, acontece, você sai de férias um pouquinho antes dos outros. Então, a gente fecha a temporada. Pode não parecer... É legal, claro. É muito maravilhoso estar aqui. Mas tudo isso que envolve cansa um bocado, viu? Cansa, viu? Cansa um bocadinho. Eu preciso tirar umas férias. Eles querem fazer também agora com... Twitter eventualmente vai ser atualizado, claro, não vai deixar de ser atualizado. Mas a quantidade de notificação que Ricardo tem no Twitter é um negócio doido. Assim. Pode ficar tranquilo que ele tá ligado. Nossa, eu fico cansado. Tô ficando velho, eu acho que quando eu era mais novo eu gostava mais. Não é que eu não goste. Claro, eu amo fazer isso. Quando eu era mais novo tinha mais energia. Hoje eu vejo uma coisa, eu fico cansado. Dá não. Precisa tirar umas férias. Aqui. Imagina, quando você abre aquela coluna do TweetDeck de pessoas verificadas falando dos Steelers, bicho. E tá lá 80 pessoas falando de Chase Claypool pedindo som no treino, cara. Nossa, bicho, eu tenho muita preguiça desse assunto, muita preguiça disso. E a quantidade de vezes que isso aconteceu, E também, até para controlar um pouco das expectativas, que eu sei como o pessoal, a gente ama a draft. Eu sou apaixonado pela temporada de draft. Todo mundo aqui ama a draft season. Todo mundo ama a draft season aqui, mas não vai ser amanhã que eu já vou estar vendo um prospect e fazendo uma draft, não. Nem amanhã, nem semana que vem. Dá um tempinho, vai ser lá, sei lá, para meio de fevereiro, março, que aí vamos curtir os playoffs, sem passar nervoso com o time. Só curtir. Exato, obrigado, meu. Fica tranquilo. Tem muito tempo, descansar um pouquinho. Mas tem Big Brother, muito bem, Danilo. Também tem Big Brother. Big Brother é um evento sagrado pra... Peraí. Assim, essa birosca não começa toda sempre nas terças? Como assim, amanhã segunda? O primeiro episódio começa amanhã. O primeiro episódio, amanhã tem Big Brother. Amanhã é terça. A gente já tá na segunda-feira. Perdão, senhor. Não, mas é segunda mesmo que começa. Na segunda... Caralho, perdi. Começar Big Brother. Então, esse QG dia da minha paz. Também não gosto do começo de Big Brother. Eu gosto do meio, onde tem as tretas. Então é isso, gente. A gente vai ainda ter programa, um pouquinho de Black Yellow Brasil, dá uma folga, deixa a turma se matar lá nos playoffs. Vocês vão secar alguém? Eu absolutamente não estou nem aí pro que vai acontecer nos playoffs. Não, eu vou Acabou a temporada. Sim. Só pra manter mesmo. É verdade. Pra manter. Nada contra, é um timaço, mas é divisão, eu vou ter que dar uma secada. Seria o único também, viu? O resto... Desejo sucesso. Agora, pô, você levantou uma boa aqui, Benilton. Quanto mais Jimmy Garoppolo aparecer, mais oportunidades pra Kevin Colbert se apaixonar pelos olhos dele vão ter. E aí, não, quebrou. O Silas não só vai fazer essa besteira, não. E aí quebrou. Então, é isso, gente. A gente fecha por aqui. Meninas, tem considerações finais para este programa e a temporada? Bom, considerações finais. Primeiro, obrigada a todo mundo que aqui com a gente até agora. É um prazer sempre ter com vocês mais uma temporada de Pittsburgh Steelers, Black Yellow Brasil. Acho que a temporada foi boa, considerando o time que a gente tem. Chegar até aqui não foi fácil, muito mérito do Mike Tomlin e do time. O time é muito raçudo. Big Ben, uma pena acabar do jeito que acabou, que as
últimas temporadas deles não fez jus ao quarterback que ele foi. Eu, assim, por exemplo, comecei a assistir a NFL em 2016, então eu não vi muito auge dele, eu vi boas temporadas, mas eu não vi ao vivo, assim, sentindo o melhor que ele foi. Então, é triste acabar assim, mas nem todo mundo pode envelhecer igual Tom Brady. Então, vamos seguir aí, nova fase dos Steelers, e vamos estar aqui seguindo e analisando tudo e cornetando e torcendo, sofrendo, e é isso, here we go. Você não vai chorar não, menina, acabou a temporada já. Guarda a emoção pra tu ver. Ricardo, eu só chorei no último jogo do Big Ben no Highfield, agora eu tô suave. Show. Ricardo Azende, obrigado por mais uma temporada. Vamos quase pras férias já. Tá pertinho. Tá pertinho, mais 2 episódios, né, Danilo? Essa coisa que a gente gosta tanto de ficar aqui é o quê? A 8ª temporada do Black Yellow Brasil, basicamente. Cara, em podcast, a gente tá 2016. A gente tá desde o draft de Art Burns, né? Bom, o perfil tá desde 2014. Então, 8 temporadas no perfil e de podcast já são 6, 7. É a 7ª temporada. 7ª temporada já. Simplesmente maravilhoso contar com o apoio, o carinho de todos os amigos, ouvintes e seguidores. É realmente algo maravilhoso. Ver as mensagens aqui de vocês, dos biscoitos. A gente dá muito biscoito para os nossos destaques positivos e ver os destaques. A gente fazendo parte dos destaques positivos de vocês é algo maravilhoso. Então, só agradecer mesmo a essa equipe maravilhosa também, claro, nunca deve deixar de ser citada. É muito bom poder falar sobre o Steelers. A gente ama falar sobre o Steelers. Tem coisas que a gente gosta mais. Passaria horas aqui conversando sobre o Steelers, fazendo essa microanálise. Eu amo. A gente ama, na verdade, poder analisar o Steelers no mais puro detalhe. Então, temos mais dois episódios por aí pela frente, antes de passarmos a régua nessa temporada oficialmente. E é isto. Pela primeira vez, vamos estar sem o QB Ben Roethlisberger no comando da equipe. 18 anos, mais do que a metade das vidas de muitos de nós. Não se entregue, Danilo. Acho que você tem menos, né? Por favor. Tem não, Danilo. Perdão, então, viu? Perdão. 18... Realmente metade da minha vida. Então, 18 temporadas, com um quarterback que ficou tanto tempo apenas com um time. Então, serão novos tempos em Pittsburgh agora e estamos bem entusiasmados para saber quais são os próximos passos que a equipe vai tomar. Estaremos aqui para poder conversar, poder falar bastante a respeito disso. Um grande abraço para todos. É isso. Rodrigo. 16, 17, 18, 19, 20, 21. A gente acompanhou 6 temporadas, estamos no ano 7 de podcast, que é 2022. Essa é a conta. 2014 é o Black Yellow Brasil como um todo, antes de ter o podcast até, especificamente em Twitter. Então, é isso, galera. Repito, a gente fecha por aqui esse acompanhamento de jogos. A gente volta para falar para fechar a temporada mesmo, melhores da temporada, piores da temporada, que sempre surge a discussão, e com os trabalhos que o Steelers vai ter a fazer em free agency, em draft, internos, externos, restritos e restritos, toda essa maravilha que é discutir. Uma pausinha, depois a gente volta falando de free agency, falando do que o Steelers efetivamente fez, falando de draft, tudo isso que há todo esse tempo vocês estão acostumados a gente a fazer, sempre nessa microanálise, sempre com muita visão e sempre com a qualidade. Então vamos embora. Um grande abraço para todos vocês e até lá. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. At your job, do you ever have to deal with a nose roller? How about a snub pulley? Well, if you're installing a new conveyor belt system, dealing with the different components can sound like you're speaking a foreign language. Luckily, you've got a team ready to help. Grainger's technical product specialists are fluent in maintenance, repair, and operations. So whenever you want to talk shop, just reach out. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.